Olá a todos, muito bom dia, paz do Senhor. Espero que toda a gente esteja feliz, bem disposta nesta manhã e prontos para glorificarmos a Deus e cultuarmos ao seu nome, está bem? Nós vamos desde já começar orando a Deus, certo? E consagrando, dedicando a Ele toda a nossa atenção, o nosso pensamento e também pedindo-lhe que Ele use este tempo para abençoar as nossas vidas, nos edificar e também para que, acima de tudo, claro está, o seu nome possa ser glorificado, está bem? Vamos então orar ao nosso Deus. Senhor, nós queremos te bendizer e te louvar, agradecendo-te por todas as bênçãos que de ti temos recebido. Bênçãos essas, Senhor, que derivam naturalmente da preciosa obra da salvação. Essa obra que Jesus Cristo, Ele realizou, executou e completou em favor de cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque na qualidade de teus filhos e filhas podemos vir à tua presença. Mas também, Senhor, todos aqueles que ainda não sendo teus filhos podem escutar a tua palavra, podem abrir os seus corações para ti, e esse é um privilégio tão grande, nosso Deus. Te agradecemos, Senhor, por mais uma semana que se irá iniciar neste dia, Deus, e que realmente a tua bênção e a tua graça e o teu favor possam ser com cada um de nós. Mas agora, Senhor, e neste momento, queremos te pedir, Senhor, para que tu possas abençoar cada vida, cada casa, cada família, cada lar, cada um de nós, Senhor, que estamos participando deste culto, Senhor, ó Deus, e que, Senhor, a tua palavra, ela possa vir também de encontro às nossas necessidades, Deus, e que o nosso louvor te possa agradar e glorificar. Também, Senhor, aqueles por quem temos orado nestes dias e continuamos a orar e a interceder, tu possas abençoar ricamente, Senhor, para que as suas vidas, Senhor, possam refletir a tua bênção, Senhor, e a tua glória, Deus. Usa cada um de nós como instrumentos para te glorificar e para te louvar. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então, meus irmãos, o convite é sempre naturalmente o mesmo, e o facto de ser sempre o mesmo não lhe tira valor, porque há coisas que nós também fazemos sempre as mesmas coisas e elas são importantes. E o convite é este, envolva-se, está bem? Participe do culto, agora enquanto estivermos a cantar louvores, enquanto estivermos a ler e a escutar e a orar a palavra de Deus e a orar depois uns pelos outros, envolva-se, faça a sua parte. Não estou na igreja, vou estar assim um bocadinho mais desligado. Não, esteja ativo, esteja envolvido, esteja participativo, porque nós estamos na presença de Deus. Afinal, Deus está connosco em todo o lugar. Então vamos glorificá-lo e vamos exaltá-lo. Amém? Amém, a paz do Senhor. Então, bom dia. Vamos louvar Jesus? Vamos lá, estamos juntos. Bênção e honra, poder e glória pertence ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorai ao eterno Deus. Bênção e honra, poder e glória pertence ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorai ao eterno Deus. Toda a língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus. Vamos reconhecer Jesus. Bênção e honra, poder e glória pertence ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorai ao eterno Deus. Toda a língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará. Toda a língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino
passará, oh eterno Deus. Reinará sobre toda a terra, amém. Cantem ao eterno Deus. Nada há como a sua palavra, oh, cantem ao eterno Deus. Reinará, reinará sobre toda a terra, cantem ao eterno Deus. Nada há como a sua palavra, oh, cantem ao eterno Deus. Toda a língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará. Toda a língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus, ó eterno Deus, ó eterno Deus. Amém. Aleluia. Deus reina, amém? Ele reina, Ele é Senhor e é um privilégio nosso podermos cultuar e glorificar a este que reina certamente pela promessa de Deus. Ele reinará sobre toda a terra e nós somos seus filhos e somos seus servos e isso é um grande privilégio. Nesta manhã eu queria convidar-vos a ler comigo, se faz favor, um texto da Palavra de Deus, apenas para a nossa edificação. É um texto que é bastante bem conhecido de todos nós cristãos, que está na carta aos Filipenses, no capítulo número 2, a partir do primeiro versículo. Então, Filipenses, capítulo número 2 e versículo número 1. E lemos até ao 11. Diz assim, eu vou ler numa versão em um português corrente, um português mais moderno, mas certamente nas vossas Bíblias que não tenham esta versão conseguirão acompanhar por certo, está bem? Então Filipenses 2, 1 a 11 diz: portanto, se algum encorajamento, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguns entranhados afetos e sentimentos de compaixão resultam da nossa união com Cristo, então peço-vos que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia. Estejam unidos pelo mesmo amor, numa só alma e nos mesmos sentimentos. Não façam nada por ambição pessoal, nem por orgulho, mas, com humildade, considerem os outros superiores a vós próprios. Que ninguém procure apenas o seu interesse, mas também o dos outros. Tenham os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Ele, que por natureza era Deus, não quis agarrar-se a esse direito de ser igual a Deus. Pelo contrário, privou-se do que era seu e tomou a condição de escravo, tornando-se igual aos homens. E, vivendo como homem, humilhou-se a si mesmo, obedecendo até à morte e morte na cruz. Por isso Deus elevou Jesus acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra, e para que todos proclamem, para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo é o Senhor. Amém? E naturalmente que este é um texto que nos é muito, muito querido, muito grato, porque ele traz-nos um resumo muito precioso daquilo que foi a obra que Jesus Cristo fez. Quem ele era, o que ele fez, o que ele se tornou, para que agora nós também o possamos reconhecer, confessar e professar como nosso Senhor e como nosso Salvador. Mas eu gostava de trazer o vosso pensamento a esta expressão que está no versículo número 5. Aqui nesta minha versão diz: tenham os mesmos sentimentos, não é? Na versão tradicional diz
que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E naturalmente que nós somos imediatamente levados a pensar que sentirmos o mesmo que Jesus, isso requer muito andamento, requer muita experiência, requer se calhar um nível ao qual nós reconhecemos que ainda estamos bastante longe, bastante distantes. Mas é interessante que quando Paulo está escrevendo esta carta, e ele está escrevendo naturalmente debaixo da inspiração do Espírito Santo, ele diz isto a nós, leitores, o Senhor diz isto a cada um de nós, que haja em nós o mesmo sentimento. Estava a lembrar-me de uma outra escritura que está em Hebreus e que diz para nós olharmos para Jesus, que é o autor e o consumador da fé. E é interessante que em todo o tempo da nossa vida e da nossa existência, nós somos chamados, seja nos tempos de luta, nos tempos da dificuldade, seja também nos tempos da alegria e da celebração, nós somos convidados a sempre olhar para Jesus. E este olhar não é apenas para termos nele uma fonte de inspiração, e ele é, não é apenas para termos nele uma fonte de encorajamento, e naturalmente ele é, não é apenas para termos nele o exemplo de como proceder perante determinadas circunstâncias, e ele é esse exemplo também, mas é também para que aquilo que ele é nos inspire nós a sermos também. Não a sermos apenas porque ele é, mas a sermos porque ele quer que nós sejamos também. E creio que esta palavra que lemos, de novo aqui em Filipenses, o versículo 5, onde somos convidados a ter o mesmo sentimento. E o mesmo sentimento não é alguma coisa que nós possamos simular, nem sequer é alguma coisa que nós podemos imitar, apenas é alguma coisa que nós nos podemos tornar. E efetivamente podemos ser, e ser como Jesus, naturalmente, porque somos filhos de Deus, é o seu alvo maior. E nós sabemos que ao nosso alcance humano isto não é possível, mas Deus está connosco. O Senhor é por nós. O Espírito Santo habita nas nossas vidas. A sua palavra nos tem sido veiculada, tem sido trazida até nós, não para que continuemos na mesma, mas para que Cristo seja formado em nós, para que nós nos tornemos efetivamente mais e mais como Ele. Então, se essa é a vontade de Deus, essa deve ser também a nossa vontade. Se é isso que Deus quer para as nossas vidas, também deve ser isso que nós queremos para a nossa própria vida. Disponhamo-nos, pois, e fiquemos prontos, dizendo: Senhor, eis-me aqui, que haja na minha vida o mesmo sentimento que houve na tua pessoa. E Jesus, Ele, uma vez mais, é sempre, não é, o nosso exemplo e aquele para quem nós queremos olhar e apontar as nossas vidas para sermos como Ele é. Amém? Deus possa realmente também nos motivar neste mesmo sentido, como Jesus. O que havia em Jesus, o que há em Jesus, quem Jesus é. Essa é a nossa referência, esse é o nosso modelo. Não apenas um modelo que ambicionamos, mas há um modelo em que nos tornamos efetivamente. Esse é o propósito do Senhor. Amém? Não apenas uma utopia, não apenas um desejo distante, mas uma realidade concreta, atingível, alcançável, porque Deus faz milagres e Ele pode e Ele quer continuar a transformar as nossas vidas. Amém? Nesta manhã, antes de devolver ao pastor Hélio para continuarmos a louvar a Deus e depois escutarmos a palavra do Senhor, nós vamos ainda orar a Deus, naturalmente, para que Deus abençoe cada necessidade em cada casa, em cada família. Sabemos de alguns irmãos que estão passando por algumas necessidades no sentido de provisão, então que Deus possa providenciar sustento também para as suas casas, para os seus lares. Vamos orar também por saúde, gente que está na luta, não é? Com diferentes enfermidades, umas que no nosso entendimento humano, umas mais graves, outras não tão graves, gente que está a passar por outro tipo de prova, porventura, que Deus possa abençoar, trazer paz, trazer consolo, trazer graça, trazer virtude também. Também todos, de uma maneira geral, precisamos da graça e da sabedoria de Deus para novos tempos que agora estamos a viver, para os novos desafios que se avizinham, que estão por perto, mesmo até enquanto igreja, tudo aquilo que de diferente vamos precisar de fazer
agora quando pudermos, se Deus quiser, voltar a estar juntos, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê sabedoria, que dê também a cada irmão a capacidade de se adaptar, porque as coisas serão necessariamente diferentes e não queremos que nada disso seja para agravo ou para perturbação, mas que tudo seja para nós percebermos que é tempo de nos juntarmos e de lutarmos por aquelas coisas boas que nos fazem estar juntos e podermos efetivamente beneficiar da presença uns dos outros, dentro das regras, dentro das normas, mas que tudo seja para a glória do Senhor. Está bem? Se o irmão ou a irmã aí na sua casa, se tem algum assunto que não se inclui em nenhum destes que acabámos de mencionar, ou que se inclui, mas é o seu assunto específico, naturalmente, ora a Deus agora também acerca disso. Mencione diante do Senhor esse clamor que está no seu coração e creia que Jesus, Ele é poderoso, Deus é fiel e Ele quer abençoar e Ele quer trazer vitória para a glória do seu nome. Amém? Vamos então orar ao Senhor. Pai nosso, agora, Senhor, que continuamos na Tua presença, Deus, queremos interceder diante de Ti e clamar, Senhor, para que Tu sejas o Deus que efetivamente opera de uma forma clara, de uma maneira notória e objetiva na vida dos Teus servos e servas. Cada um de nós, afinal, que continuamos a precisar, ó Senhor, da Tua intervenção nas nossas vidas. Senhor, mencionámos aqui assuntos de diferentes categorias, Senhor, desde provisão, seja ela financeira, sustento, material, Senhor, Deus, à saúde, Deus, ó Senhor, a outro tipo de desafio, de escolhas, de decisões de vida, Senhor. Deus, oramos, Senhor, Deus, que Tu possas abençoar cada família, cada casa, cada lar, cada indivíduo, cada um de nós, Senhor. Deus, e que possamos sentir e experimentar o Teu poder e a Tua graça sobre as nossas circunstâncias, sobre os temporais que enfrentamos, sobre as lutas, Senhor, os desafios que estão diante de nós, Senhor. Deus, não desanimar, não pensar ou não deixar iludir pelas mentiras do inimigo de que Tu nos abandonaste ou de que Tu não queres saber de nós, mas percebermos, ó Senhor, que quando nós caminhamos para nos aproximar de Ti, quando nos esforçamos, Senhor, para fazer a nossa parte e estar próximos do Teu querer e da Tua vontade, sabemos que as dificuldades, elas existem, parece que elas se avolumam nesses momentos, ó Senhor, mas dá-nos, Senhor, a capacidade de resistir, de permanecer firmes, Senhor, para que alcancemos a vitória, Deus. Faz milagres para a glória do Teu nome. Aqueles que precisam, Senhor, de intervenções Tuas, Deus, para as quais, Senhor, a humanidade não tem resposta, a ciência não tem resposta, a capacidade humana não é capaz, Senhor. Deus, mas Tu podes todas as coisas. Não estás impedido de maneira nenhuma, Senhor. Não há nada maior do que o Teu poder. O Teu nome é maior do que todo o nome que se nomeia, seja ele qual for. Bendito é o Teu nome, Senhor. Deus, e desde já queremos Te dar glória e honra e louvor por essas vitórias que Tu concederás a cada um dos Teus filhos e filhas, ou outros que ainda não sendo Teus filhos, possam também usufruir e beneficiar da Tua bênção, Senhor, e da Tua ação sobre as suas vidas, para que assim Te reconheçam e se voltem para Ti também. Oramos, nosso Deus, para que Tu possas, Senhor, também abençoar a Tua igreja nesta fase nova de desafios, Senhor. Deus, estamos nos encaminhando para tempos diferentes destes últimos 2 meses que temos vivendo, em que as nossas atividades eventualmente poderão ser retomadas. Precisamos da Tua orientação, precisamos da Tua sabedoria, precisamos do Teu auxílio, ó Senhor, e também de ter capacidade, de ser flexíveis e perceber, Senhor, que não pode ser tudo como antes era, mas sermos capazes de nos adaptar e perceber que cada um precisará de fazer a sua parte. Dá-nos esse espírito, Senhor, pronto e disponível, e ajuda-nos a perceber o que é mais importante. E o mais importante é realmente estarmos juntos, Senhor, e voltarmos a reunir-nos para glorificar e bendizer o Teu nome. Continuamos a orar, Senhor, por esta situação de pandemia, tanto no nosso país como nos outros, Deus. Tu possas continuar, Senhor, a ajudar, de alguma maneira, Deus, dar sabedoria, entendimento renovado aos homens de ciência, às autoridades, ó Senhor, para que, Deus, possamos vencer e debelar, Senhor, esta doença no nome de Jesus e para a Tua glória, Senhor. Abençoa agora o resto do tempo em Tua presença e ser glorificado na vida de cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Sabes, quando estava a pensar nos corinhos que nós iríamos poder cantar hoje de manhã, e estava a pensar na forma como temos procurado como igreja dar a volta a toda esta situação, podendo ter momentos de meditar na palavra de Deus, de poder cantar juntos. Eu não sei como é que tens feito isso na tua casa ou no lugar onde estás, onde tens podido fazer. E sei que certamente um dia nós vamos poder estar juntos aqui outra vez. Lembra-te, tudo passará, só há uma coisa que não vai passar. Se essa é a única coisa que não vai passar, então o Covid-19 também vai passar, está bem? Tem esperança em Deus. Então nós devemos poder estar juntos novamente aqui. Mas isto tanto serve para os momentos em que vamos estar aqui, como os momentos que estás agora aí em tua casa, onde quer que tu estejas. Tudo o que nós fazemos, tudo o que nós procuramos cantar, estes momentos de louvor, estes momentos de oração, estes momentos de escutarmos a palavra de Deus, elas só farão sentido, estes momentos só terão sentido, na verdade, se eu souber que estou na presença de Deus. Não é apenas um costume, apesar de ser um excelente costume, mas é o facto de eu poder estar na presença de Deus, usufruir da sua presença, usufruir da sua voz e falar comigo e perceber que Ele tem tanto para nós. Ele tem tudo para a tua vida, Ele tem tudo para a minha vida. Então eu gostava de te convidar a fechar os teus olhos e a reconhecer: Senhor, eu sei que eu estou na tua presença, Senhor. Eu não estou a cantar apenas por cantar, porque eu gosto daquele corinho. Mas, Senhor, eu estou na tua presença, Deus. E eu sei ao que venho, eu sei ao que estou, Senhor. Eu sei a quem busco, eu sei diante de quem eu estou, Senhor. Vamos louvar Jesus. Ao entrar em tua presença, nos átrios de louvor e no teu santuário, estou perante o teu esplendor. Contemplo o teu semblante, cheio de graça e de amor. Eu só quero te adorar, Senhor. Ao entrar em tua presença, nos átrios de louvor, no teu santuário, estou perante o teu esplendor. Contemplo o teu semblante, cheio de graça e de amor. Eu só quero te adorar, Senhor. Tu és grande entre nós, forte Deus. Tu és grande entre nós, Abba Pai. Tu és digno de louvor de todos nós, Senhor. Tu és grande entre nós, forte Deus. Ao entrar em tua presença, nos átrios de louvor e no teu santuário, estou perante o teu esplendor. Contemplo o teu semblante, cheio de graça e de amor. Eu só quero te adorar, Senhor. Tu és grande entre nós, forte Deus. Tu és grande entre nós, Abba Pai. Tu és digno de louvor de todos nós, Senhor. Tu és grande entre nós, forte Deus. Tu és grande entre nós, forte Deus.
mais que coisas que Tu possas fazer pela Tua igreja que somos nós, Senhor. Senhor, nós buscamos a Ti, Jesus, para que Te reveles grande, Senhor, na nossa vida, Senhor. Deus, Senhor, ajuda a cada irmão, a cada irmã, Senhor, na sua casa, Senhor, a sentir a Tua presença, Senhor. Nós sabemos que Tu estás lá, Senhor, mas às vezes o nosso coração é que está distante, Senhor. Então que nesta altura, Senhor, que nesta mesma hora, Senhor, o nosso coração possa se voltar verdadeiramente para Ti, para a noção de que a Tua presença, Senhor, ela está connosco, Jesus. E que Tu queres fazer grandes coisas, Senhor, mas mais do que fazer grandes coisas, Tu queres Te revelar à vida de cada um de nós, Senhor. Deus, Senhor, então revela, Senhor. Pede ao Senhor, revela-Te à minha vida, Senhor. Revela-Te à nossa vida, Senhor. Revela-Te à nossa casa, Senhor. Se há lares que já têm experimentado o mover e o poder de Deus, creio que ainda a tua casa ela pode experimentar, toda a tua casa ela pode experimentar o mover de Deus novamente. Se ainda há uma oração que tu fazes, o nosso Deus ele é grande e Ele pode revelar-se a ti e à tua casa de uma forma poderosa. Eu acredito que Deus pode fazer coisas grandes nos dias que nós estamos a viver. E só pelo simples facto de que Ele está presente. Tu és grande. Tu és grande entre nós, forte Deus. Tu és grande entre nós, Abba Pai. Tu és digno de louvor de todos nós, Senhor. Tu és grande entre nós, forte Deus. Tu és grande entre nós, forte Deus. Tu és grande entre nós, forte Deus. Lembra-te que o teu Senhor Deus, Ele é forte e poderoso para fazer muito mais do que tu podes imaginar ou pedir. Deus é grande. Amém. Vamos à palavra de Deus? Amém. Eu trago aqui uma coisa no meu bolso. Eu trouxe da minha casa, porque levei para a minha casa, mas ela não foi encontrada na minha casa. Eu vou-vos mostrar o que é que eu trago. É isto mesmo, uma pedra. Esta pedra, sabe de onde é que ela é? Ela é mesmo dali das traseiras, na praia, nas traseiras da igreja. Uma vez a caminhar por lá, eu trouxe algumas pedras lá para a minha casa e eu levei esta, juntamente com outras, e hoje eu trouxe de casa. E eu gostava de ter trazido, na verdade, era uma rocha grande, assim como nós temos um grande calhau, assim um grande rochedo, mas eu não consigo, eu não tenho força para isso. Em tempos idos eu cheguei a levar uma pedra muito grande para a minha casa, também, mas era de uma das praias do Porto Covo. Ainda há bocadinho estava a partilhar isso com o nosso Dani, quando lhe mostrei esta pedra. Mas na verdade eu gostava então de ter trazido uma pedra maior, mas eu não consegui. Então trouxe uma das minhas pedras lá de casa, que era dali atrás da praia. Na verdade eu só conseguia trazer um fragmento de pedra, né? Um fragmento de rocha. Foi esta que eu trouxe. E o que é que esta pedra ela tem de especial? Nada. Ela é uma pedra vulgar, é uma pedra comum, como milhares de outras que tu e eu podemos encontrar ali na praia. Uma pedra comum. E há uma coisa que nós vamos ler na Palavra de Deus e meditar hoje na Palavra de Deus. E há uma coisa que a Palavra de Deus nos chama. Ela chama-nos pedras vivas. E isto que a Palavra de Deus nos chama não tem nada de comum. Nada. Vou deixar a pedra aqui. E há uma altura em que Jesus, ele faz assim uma pergunta,
E esta pergunta ficou no ar, e ficou no ar ali sem resposta. Mas eu vou pedir a ti mesmo, no lugar onde tu estás, a que dês uma resposta. Se quiseres, até podes escrever. Há uma altura em que Jesus pergunta: a vida não é mais do que comer? A vida não é mais do que beber? A vida não é mais do que vestir? Responde tu a esta pergunta. Bem, nós podemos dizer, sim, a vida é mais do que comer, a vida é mais do que beber, a vida é mais do que vestir. E então, imagina então que agora chegava alguém ao pé de ti e que tinha acabado de te ouvir acordar ou concordar com esta frase: a vida é mais do que comer, do que beber, a vida é mais do que vestir. E tu tinhas dito é. E alguém estava ao teu lado: então, o que é a vida? O que mais é a vida? O que é que tu respondias? O que é que tu irias responder? Sabes o que responder a esta pergunta? Hélio, se tu dizes que a vida é mais, então o que é mais a vida do que isto? Sabes responder a esta pergunta? Então eu hoje gostava de te levar a uma passagem em 1 de Pedro, no capítulo 2. Vamos abrir? 1 de Pedro, no capítulo 2. E nós vamos encontrar com pedras vivas. A nossa vida é muito mais. Primeira de Pedro, capítulo 2. E nós vamos ler do versículo 3 ao 6 e depois o versículo 9. E diz assim: se é que já provaste que o Senhor é bom, e chegando-vos para Ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém ou se descreveu assim: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós poderíamos responder esta pergunta: a vida não é mais do que comer, do que beber e do que vestir? Nós podíamos responder sim, é, e responder efetivamente esta pergunta com muitas outras coisas numa dimensão humana. Mas Deus traz-nos ao entendimento uma dimensão espiritual. Deus traz-nos ao entendimento, Deus traz-nos ao desafio para a minha e para a tua vida, o entender que a vida é muito mais quando nós sabemos aquilo que Deus nos propõe a viver, aquilo que Deus em Jesus nos tornou e aquilo que somos desafiados e podemos descobrir na vida em Jesus e com Jesus. Então, a vida é mais. Então, o que mais é a vida? A vida é mais do que comer, beber e vestir. A vida é poder conhecer verdadeiramente a Deus. Pedro diz: se é que já provaste, se é que já comprovaste, se é que já testemunhaste, se é que já chegaste à conclusão de que Deus é bom, de que o Senhor é bom, Ele é benigno. A vida, então, ela é mais quando tu conheces a Deus. Quando conheces e vives a sua fidelidade, quando conheces e vives o seu amor, quando conheces e vives o seu perdão, a sua misericórdia, a sua graça, o seu cuidado.
a sua provisão, a sua proteção, a sua presença. A vida é mais. A vida torna-se muito mais quando Deus se revela à nossa vida. A vida só pode ser muito mais quando Deus se revela à tua vida. A vida também é mais quando eu sei para quem e para quê eu sou chamado. Versículo 4 diz: e chegando-vos para ele a pedra viva. Chegando-vos para ele a pedra viva. Jesus, ele é a pedra principal. Jesus, ele é a pedra de esquina. Jesus, ele é o fundamento da igreja. Jesus, ele é a rocha que não se abala. A rocha inabalável. E em Mateus 16 há uma altura em que Jesus pergunta aos discípulos que estavam com ele: ouçam, quem é que os outros todos à nossa volta dizem que eu sou? Jesus já se fazia conhecer. Jesus já operava milagres. Jesus já anunciava a vinda do reino dos céus. Jesus já anunciava que era chegado o reino dos céus. E Jesus chega a uma altura que ele pergunta: ouçam lá, quem é que eles dizem que eu sou? E eles responderam. Há uma altura em que Jesus pergunta àqueles que já estavam com ele: então e vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? Quem é que eu sou para vocês? E depois há uma frase incrível que Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus mostra através de quem ele teve esta revelação. E quando Pedro diz esta resposta, Jesus no versículo 18 em Mateus 16, ele vai dizer que eu sei, eu digo-te que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Quando Jesus lhe diz esta frase, Jesus faz um jogo de palavras para mostrar o fundamento que daria origem à igreja e sobre qual fundamento ela iria viver e ser edificada. O nome Pedro, ele é Petros, e Petros significa pedra pequena, como esta. Petros significa um fragmento de pedra. Mas pedra, eu sei que tu és Pedro, eu sei que tu és Petros, e sobre esta pedra, e pedra era Petra, que quer dizer uma grande rocha, um rochedo grande. E ele diz: sobre esta Petra eu edificarei a minha igreja. Jesus, ele é o fundador, e Jesus, ele é o fundamento da igreja. Jesus, ele é a pedra viva, e nós somos que os fragmentos desta pedra viva. Nós somos como que fragmentos dele. Por isso é que Pedro diz, no versículo 5, que nós também como pedras vivas. Então, nós somos chamados para sermos como pedras vivas para Deus, sermos como pedras vivas para Deus e servir como pedras vivas em Deus. Ser para Deus e servir como pedras vivas em Deus. Pedras vivas, pois nós estamos firmados, estamos alicerçados e edificados sobre o fundamento, a pedra principal, a rocha que não se abala. Somos chamados pedras vivas, não para vivermos uma vida comum. Nós não somos pedras comuns, mas uma vida cheia de significado, segurança e propósito, fazendo parte de uma obra que está em construção e contribuindo também com pedras vivas na sua edificação. Quando uma casa ela é construída, ninguém gosta de encontrar erros na construção da sua casa, pois não? Imagina que tu querias comprar uma casa ou mandavas construir uma casa e depois o pedreiro, aquele que ia assentar as pedras e as paredes, ele de vez em quando não punha um dos tijolos.
Tu chegavas lá, encontravas a parede erguida, mas faltava. Havia ali uns quantos pedaços de parede sem tijolo. Quem gostaria de encontrar uma parede da sua casa assim? Ninguém, certo? Então todos os tijolos, eles iriam ser necessários. Todos iriam fazer falta. E o que eu quero dizer com isto é que todos, no corpo de Cristo, todos contam. Todas as pedras vivas contam. Se tu estás em Cristo, tu foste tornado uma pedra viva. Não és uma pedra comum. Deus deu-te vida. E a tua vida hoje tem um propósito muito maior. Então se todos contam, todos são importantes. Pedro continua a dizer que, como pedras vivas, nós somos edificados casa espiritual. Por um lado, nós somos um lugar em construção. Somos uma casa espiritual, um lugar em construção. Por outro lado, somos um lugar de adoração. Não te esqueças que tu és uma casa espiritual. Tu és um lugar de adoração. Nós temos um lugar de adoração. Mas mais do que Deus procurar encontrar adoração neste lugar, Deus quer encontrar adoração na nossa vida. Nós somos um edifício espiritual. Nós somos uma habitação verdadeiramente habitada, aonde o verdadeiro inquilino, ele habita. Há pessoas que procuram preencher as suas vidas com tanta coisa. Mas por mais coisas que possam pôr na casa, a casa pode estar cheia de coisas, mas ela continuará desabitada, continuará vazia, se o Espírito Santo, o verdadeiro inquilino, ele não habitar nessa casa. A nossa casa só fica preenchida se o verdadeiro inquilino, ele habitar na casa que nós somos. Sermos casa espiritual é termos uma vida preenchida com a presença do Espírito Santo. Pedro continua e ele diz que nós somos, como pedras vivas, somos sacerdócio santo para oferecer de sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Sacerdócio santo. Foi-nos dado um objetivo, o sacerdócio, um propósito intercessório. Mas antes desta função intercessória como sacerdotes, precisamos de um sacerdócio de comunhão com Deus. Precisamos de viver um sacerdócio de intimidade com Deus. O sacerdote, ele tinha a função de intermediário entre o povo e Deus. Era ser um intercessor. Alguém que cria como que pontes de comunhão. Tal como as pontes que nós conhecemos. Elas estabelecem uma comunhão entre duas partes que outrora estavam distantes. É o que as pontes fazem. Mas antes de fazer seja o que for para Deus, nós temos de ser em Deus e para Deus primeiro. Apresentando as nossas vidas diante dele como uma oferta de louvor a Deus. É isto. Oferecendo sacrifícios espirituais. Apresentando a tua vida diante dele como uma oferta de louvor a Deus. Certamente todos nós gostamos de impressionar quando damos presentes a alguém. Certamente todos nós gostamos que quem recebe as nossas prendas perceba o nosso carinho, perceba a nossa entrega, entenda a nossa ligação e receba da nossa parte aquela expressão de amor. É isto que Deus também procura quando nós nos oferecemos
como uma oferta do louvor a Deus, para sermos também agradáveis a Deus, oferecendo a nossa vida em louvor a Deus, uma vida na qual Deus tem prazer em receber. Da mesma forma, quando tu e eu entregamos um presente, nós procuramos ver de forma natural se a pessoa tem prazer ao receber o nosso presente. Oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, como uma oferta de louvor a Deus, na qual Deus tem o prazer de receber, porque a nossa vida, a nossa oferta espiritual, ela honra o Filho. E se ela honra o Filho, ela honra o habitante da casa que nós somos, e ela honra o Pai. No versículo 9, ele diz-nos: vós sois a geração eleita. Geração eleita. Nos dias de hoje, Deus nos chamou. Nos dias de hoje, Deus te chamou. Deus nos elegeu. Deus nos escolheu. Deus nos chamou. Deus nos convocou. E convocou-nos para um sacerdócio real. Quando nós já o somos para com Deus, nós já o podemos ser em Deus para o servir. Então nós somos a geração que Deus escolheu nos dias que se chamam hoje. Sim, hoje tu fazes parte da geração que Deus chamou para ser uma pedra viva e viveres para Deus como uma pedra viva e para servires a Deus como uma pedra viva, como um sacerdócio real, para um serviço no reino dos céus, um serviço prestado como que à realeza, um serviço real, um serviço ao Rei dos Reis. Somos nação santa, povo adquirido, somos propriedade exclusiva do Rei e ao serviço exclusivo dele. Este é o propósito de uma vida em comum. Uma vida comum entrega-se a muitas coisas. Uma vida em comum, com outro nível, com outro patamar, com outros horizontes. Os horizontes de Deus. Ela sabe a quem pertence e ela sabe ao que se entrega e para o que vive. Para que, diz no versículo 9, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para que falemos e anunciemos Jesus, dando o nosso testemunho como Ele nos tirou das trevas, como Ele nos tirou do lamento, como Ele nos tirou do engano, como Ele nos tirou da perdição. E Ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz, para a sua verdade. E conhecendo a verdade, fomos libertos. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Jesus, ela é a verdade. Então a vida é mais. A vida é mais. A vida é mais tudo isto. Vou concluir. Nós não somos pedras comuns. E nós não vivemos uma vida comum. Sejamos então pedras vivas em todo o lugar. Vivamos vidas edificadas e edificantes. Sejamos anunciadores de Jesus. Sejamos abençoadores. Se já sabes o que significa a vida é mais, então não esqueças. Não te esqueças de viver mais. Não te esqueças de ser mais. Não te esqueças de edificar coisas abençoadoras. Não te esqueças de construir para a eternidade. Senhor, nesta manhã, Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Deus, tantas vezes nós não damos ouvidos, Senhor. Tantas vezes nós nos desfocamos daquilo a que tu nos chamas para viver.
Obrigado, Senhor Deus, porque foste tu que nos deste vida. Vida e o propósito, Senhor. A vida, sim, ela é mais. Quando nós sabemos e o conhecemos para o qual nós somos chamados e para quem nós somos chamados. Senhor, ajuda-nos, Senhor, no dia que se chama hoje, a como pedras vivas, Senhor, a vivermos a Ti de uma forma intensa e a servirmos-te a Ti também com toda a intensidade. Queremos honrar-te, queremos ser uma expressão de louvor agradável a Ti, honrando a Jesus em todo o tempo. Abençoa a Tua igreja em todo o lugar, Senhor. E Deus, obrigado pela Tua presença na nossa vida e pela Tua vida em nós. Amém. Que Deus vos abençoe. Aleluia. É um privilégio, não é? Pertencermos a esta obra maravilhosa que é sermos parte deste edifício fantástico que é a Igreja e o qual o Senhor nos tem feito. Obrigado, Pastor Hélio. Espero que cada um de nós possa dizer que temos sido abençoados neste tempo que temos passado juntos. Também o meu desejo é que os irmãos possam continuar o melhor possível a viver as nossas vidas nesta fase de transição, em que já nos vamos encontrando aí de vez em quando, mas sempre guardando as devidas distâncias. Como eu dizia há pouco, antes ainda, quando estava a fazer a oração, vamos orando também a Deus e vamos de alguma forma também começando a projetar o nosso futuro próximo. Já sabem que eventualmente no final do mês ou a partir do início do mês que vem poderemos regressar a ter as nossas atividades na igreja, ainda que serão condicionadas. Haverá regras, haverá distanciamento, haverá números máximos de lotação das casas de oração. Então todos vamos desde já também começando a processar isto e a perceber que se calhar não podemos vir todos ao mesmo tempo, ou certamente não podemos vir todos ao mesmo tempo, mas também para que isto vá encaixando na nossa ideia e percebermos que vai ter que ser numa fase de adaptação, onde alguém tem que decidir, alguém tem que orientar e alguém tem que acatar essas orientações. Então que todos possamos dar o nosso melhor também. Até lá, ainda temos mais estas 3 semanas deste mês de maio, vamos continuar a fazer a nossa parte. No princípio do confinamento, da quarentena, fui encorajando os irmãos a telefonarem uns aos outros, a enviar mensagens, a manterem contacto. O encorajamento continua, continuem a fazê-lo, liguem, telefonem, perguntem, sondem, saibam como é que alguém está, se têm conhecimento de alguém que está mais desanimado, que está mais triste, que está mais sozinho, façam um telefonema, enviem uma mensagem, façam alguma coisa, porque sermos igreja é isso mesmo, é também cuidarmos uns dos outros, amparando-nos uns aos outros. Às vezes nós ficamos no nosso lugar à espera, alguém que me ligue, alguém que me contacte, alguém que faça. Não é? Vamos nós fazer a nossa parte. Nós dificilmente colhemos aquilo que não semeamos, não é? Então vamos semear coisas boas para também colher coisas boas quando chegar a nossa vez, está bem? Também, tanto quanto possível, acompanhem aqui nas nossas redes sociais a informação que vamos divulgando, ao nível também os devocionais que vamos partilhando, para que também a cada dia possamos ter um bom tempo na presença de Deus, está bem? Se não nos virmos antes, nós voltaremos a ver-nos aqui, encontrar-nos aqui por esta via na próxima sexta-feira, se Deus quiser, pelas 21 horas. Está bem? Alguma dúvida, alguma questão que os irmãos tenham sobre o que quer que seja, telefone, fale connosco, estamos aí, estamos disponíveis. Alguns irmãos têm perguntado como é que fazemos e com as nossas ofertas e com isto e com aquilo. E, irmãos, nós estamos à distância de um telefonema, estamos disponíveis, estamos aí, está bem? E agora, desde que a gente guarde 2 metros de distância, até já podemos conversar cara a cara. Portanto, as coisas já não estão assim tão difíceis para que tudo possa voltar a determinadas rotinas. Então, os irmãos são bem-vindos a fazê-lo, está bem? Só orar ao Senhor para então nos dar uma semana de bênção e de paz, está certo? Pai, louvamos o Teu nome e Te bendizemos, Senhor, por este tempo que temos passado juntos e queremos agora rogar-Te que Tu possas abençoar, em primeiro lugar, a Tua palavra nos nossos corações, que ela germine, cresça e frutifique para a glória do Teu nome. Senhor, oramos ainda, Senhor, por todos aqueles assuntos que já apresentamos, que Tu abençoes a cada irmão e a cada irmã no lugar da sua necessidade. E aqueles que ainda não Te conhecem, ou que tendo-Te conhecido,
mas percebem que a sua vida está, de alguma forma, Senhor, longe do centro da tua vontade. Ajuda cada um a ter a motivação certa, a sentir-se encorajado, a dar um passo na tua direção, sabendo que tu não rejeitas, mas os teus braços de amor estão estendidos para acarinhar, para receber e para abençoar a cada um de nós, que com um coração grato nos aproximamos de ti. Conduz o teu povo, Senhor, em vitória, dá graça a cada um e bênção também. Providencia, suprimento sobre todas as necessidades, sejam elas quais forem. Oramos em nome de Jesus. Assim, Deus, peço que a tua paz, que o teu amor e o teu Santo Espírito possam estar sobre a vida de cada um de nós, que somos teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém. Deus ricamente vos abençoe. Até sexta-feira, se Deus quiser, o nosso culto está terminado.